Bom dia pessoal, eu sou o Jussier e daremos início à nossa aula sobre os regimes totalitários na Europa. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa passou por diversas transformações políticas, econômicas e sociais. No decorrer da década de 1920, muitos países estavam se recuperando do desgaste do conflito e melhorando suas economias. No entanto, a crise despontada dos Estados Unidos teve impactos significativamente negativos no Velho Mundo. Nesse cenário, surgiram os chamados regimes totalitários, que eram centralizados e reprimiam qualquer oposição política. Nesta unidade, vamos estudar aqueles que tiveram maior impacto no cenário geopolítico mundial. Daremos início pelo stalinismo na União Soviética. Após a morte de Vladimir Lenin, em 1924, o então chefe do governo da União Soviética, uma disputa pela sua sucessão, foi polarizada entre Leon Trotsky e Joseph Stalin. A capacidade de articulação política do último resultou na sua ascensão ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética desde 1922 e, por consequente, chefe do Estado da URSS. Nascido em uma pequena cabana na cidade de Georgiana de Gori, em 1878, e filho de uma costureira e um sapateiro, Joseph Stalin viveu uma infância pobre e miserável. Para agradar a sua mãe, estudou em um colégio religioso e ortodoxo. Com o passar do tempo, teve contato com as obras de Karl Marx e logo passou a fazer parte das manifestações contrárias ao regime czarista. Segundo Simon Seged, Stalin foi preso várias vezes na juventude e conseguiu escapar da prisão em algumas situações. Teria participado da organização de assaltos que incluíam a exposição de Banco de Tiflis. A aproximação de Stalin com Lenin foi essencial para sua ascensão no partido após a Revolução de 1917. No entanto, existem relatos de que Lenin temia a ascensão de Stalin por não concordar com seu posicionamento político e seus métodos. A relação entre ambos deteriorou-se após o derrame sofrido por Lenin em 1922. Em dezembro de 1925, pouco mais de um ano depois da morte de Lenin, Joseph Stalin assumiu oficialmente o comando da União Soviética. As principais características de seu governo foram a centralização política, o fortalecimento do Estado, a extinção da democracia, a intervenção nos direitos de cidadãos e perseguição a opositores do regime. Com o intuito de fazer da União Soviética uma grande potência industrial e de alavancar a economia do país, o líder soviético colocou em prática, a partir de 1928, os chamados planos quinquenais, que consistiam em programas de desenvolvimento econômico e deixava para trás a nova política econômica de Lenin. Os maiores investimentos foram na indústria pesada, máquinas e equipamentos, em detrimento da indústria de bens de consumo. A produção do aço cresceu de forma grandiosa durante o período em que Stalin esteve no poder, como consequência da construção de siderúrgicas. Também foram construídas indústrias químicas, petrolíferas, fábricas de tratores e equipamentos agrícolas. No setor agrário, houve a estatização das propriedades rurais e a coletivação forçada das fazendas. Da mesma forma, surgiram as grandes cooperativas. Na área de transporte, houve investimentos significativos, da mesma forma que a saúde e a habitação tornaram-se acessíveis à população. Já na educação, o governo promoveu o combate ao analfabetismo com eficiência. Apesar dos avanços, como mencionado anteriormente, o regime stalinista suprimiu os direitos civis e causou terror à população. Afinal, a polícia secreta perseguiu os opositores do regime, assim como antigos aliados. Até a morte de Stalin, em 1953, acredita-se que milhões de pessoas foram executadas. Antes mesmo do surgimento, os campos de concentração na Alemanha nazista, esses já haviam surgido na União Soviética, sendo chamadas de gulags. Nesses locais, que estavam espalhados pelo país, as pessoas eram levadas para realizar trabalhos forçados como punição. Da mesma forma, muitas foram executadas. Além dos campos de concentração,
A censura e a repressão também silenciaram uma geração de artistas, cineastas e intelectuais talentosos da Rússia. Muitos ficaram desiludidos e exilaram-se do país. Outros chegaram a cometer suicídio, como foi o caso do poeta Vladimir Mayakovsky. Uma das maneiras que o governo encontrou de demonstrar a sua importância perante a população foi o sistema de propaganda. Retratos, ilustrações, jornais, revistas, filmes e o rádio foram instrumentos de propagação do regime stalinista, valorizando sua imagem. Em diversos cantos do país, era possível observar imensos retratos exaltando a figura de Stalin e a felicidade que ele proporcionava ao povo, como é possível verificar nas figuras a seguir. Quando a União Soviética passava por um momento de crise econômica, o governo manipulava os índices. O mesmo acontecia quando ocorriam problemas na colheita, pois eram mostrados apenas campos produtivos com trabalhadores sorrindo. Da mesma forma, eram realizados concursos para valorizar a imagem do trabalhador com maior produtividade. Geralmente, o vencedor era exaltado e aparecia sempre sorrindo e sendo agraciado pelo regime por sua conquista. Era comum esses mesmos trabalhadores serem usados como exemplos para estimular a imagem do trabalho produtivo. A propaganda stalinista encobriu os horrores vivenciados pela sociedade soviética, que viveu um verdadeiro pesadelo durante décadas. Agora, veremos o franquismo. Outro regime totalitário que se destacou na Europa foi o fascismo, com Benito Mussolini, na Itália. Em meados da Primeira Guerra Mundial, a Itália juntou-se aos aliados, que saíram vitoriosos do conflito. No entanto, praticamente não ganhou nenhuma recompensa por sua participação. Dentre os territórios africanos que eram antigas colônias da Alemanha, nenhum foi anexado à Itália. No final da década de 1910, o país vivenciou uma séria crise política e econômica. Os índices de desemprego eram altos e a inflação estava fora do controle. Nesse cenário, surgiu a figura de Benito Mussolini, que fundou um grupo nacionalista chamado Fácil Combattimento, em 1919. De caráter conservador, antiliberal e anticomunista, esse grupo propagava a necessidade de existir ordem na Itália e suprimiu os movimentos grevistas e sindicais, que eram constantes no país. Em poucos anos, as ideias do grupo propagaram-se pela Itália, atingindo cerca de 320 mil adeptos. Foram formadas milícias armadas uniformizadas com camisas pretas que tinham a função de espalhar o terror pelo país. Assassinavam militantes de esquerda, dissolviam manifestações operárias e intimidavam políticos de orientação democrática. Em 1921, os Fácil Combattimentos se unificaram em torno da autoridade de Mussolini e se constituíram em Partido Nacional Fascista. Tendo como base o apoio milhares de desempregados, ex-combatentes, proprietários de terras, comerciantes, industriais e pessoas da classe média, o partido conquistou resultados significativos nas eleições parlamentares de 1921. O próprio Mussolini elegeu-se deputado. No ano seguinte, para demonstrar o seu potencial de força, Mussolini liderou o movimento de ocupação, em Roma, invadindo diversas instituições e estações ferroviárias. O episódio ficou conhecido como Marcha sobre Roma. Como resultado da ação, 2 dias depois, o rei Vítor Emanuel II convidou Mussolini para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Os fascistas finalmente chegavam ao poder. Entre 1922 e 1925, Mussolini governou a Itália juntamente com outras forças políticas, articulando com o parlamento. Mas, aos poucos, ele foi concentrando o poder em suas mãos, tornando-se um verdadeiro ditador. Os poderes legislativo e judiciário perderam força, e com exceção do Partido Nacional Fascista, os partidos políticos foram extintos. Os seguidores de Mussolini substituíram os prefeitos e chefes locais para ampliar o poderio do Estado italiano em todas as regiões. O governo fascista, assim como o stalinista, também fez o uso da censura, extinguiu os sindicatos e aboliu o direito de greve. Todas as organizações que não eram fascistas foram colocadas na ilegalidade. Com o apoio do rei, Mussolini recebeu o título de Duce. A perseguição aos opositores do regime fez diversas vítimas que incluíam artistas e intelectuais. Um deles foi o filósofo Antônio Gramsci, que era marxista.
além de ser membro fundador e secretário-geral do Partido Comunista Italiano. Considerado um dos maiores estudiosos das ciências humanas, sobretudo na ciência política, sociologia e história, sendo uma referência mundial até os dias atuais, Gramsci fugiu e foi perseguido, além de preso pelo regime fascista posteriormente, sofrendo torturas. Seu estado de saúde piorou durante a prisão e veio a falecer em 1937, quando estava em liberdade. O governo de Mussolini também valorizou sua imagem perante a população, aproximando-se da Igreja Católica. Em 1929, firmou com a Santa Sé o Tratado de Latrão, que formalizou a existência do Vaticano. A propaganda fascista feita pelos diversos meios de comunicação, como rádio, periódicos e até mesmo cinema, foram constantes para dar publicidade aos ideais do regime. Sempre a imagem de Mussolini, como grande líder, era colocada em evidência. Confira algumas dessas imagens. Agora, falaremos sobre o regime nazista na Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se viu obrigada a pagar impostos altíssimos e assinar o Tratado de Versalhes, perdendo vários direitos conquistados ao longo de sua história. A crise mundial de 1929 e as sequelas para a economia alemã tornaram as ideias nazistas férteis no território alemão. O reflexo de sua popularidade foi o resultado das eleições parlamentares de 1932, quando os nazistas conquistaram 40% das cadeiras. Pressionado por grandes indústrias, como Siemens, Krupp e Bosch, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler como chanceler. Em 1933, a Assembleia foi incendiada e a culpa foi lançada contra os comunistas. Um decreto de emergência suspendeu os direitos individuais. Com a morte do presidente Paul von Hindenburg, em 1934, Hitler assumiu seu posto e recebeu o título de Führer, tendo em suas mãos o poder absoluto do Estado alemão. Durante o regime nazista, diversas perseguições foram feitas, com pessoas sendo fuziladas, inclusive dentro do partido, assim como judeus e demais opositores, levados a campos de concentração para realizarem serviços pesados e serem executados. Por lei, os judeus não podiam trabalhar em repartições públicas, nem se casarem com pessoas da raça ariana. Além disso, seus bens foram confiscados. Muitos ficavam em guetos para serem isolados. Na noite de 9 de novembro de 1938, agentes nazistas, à paisana, assassinaram judeus, incendiaram sinagogas e destruíram lojas e empresas da comunidade. O episódio ficou conhecido como Noite dos Cristais. Mas não foi apenas por meio da repressão que o regime nazista se sustentou. A intervenção do Estado na economia, a criação de diversos empregos para construir obras públicas, a elevada produtividade da indústria e o crescimento do comércio alavancaram a autoestima do povo. Isso também favoreceu a entrada de capitais estrangeiros no país. O cenário favorável incrementava a valorização do governo. A organização do Terceiro Reich também exigia elementos que propagassem os ideais e feitos do regime. Um dos homens de confiança de Hitler era o responsável pela propaganda. Joseph Goebbels. Por meio da imprensa escrita, rádio, cinema, teatro, ilustrações e desfiles grandiosos, a publicidade nazista era realizada. Muitos intelectuais, cientistas e artistas contrários ao nazismo viram-se obrigados a exilar-se no exterior, como o físico Albert Einstein, o escritor Thomas Mann e muitos outros. Os que decidiam permanecer corriam o risco de serem enviados aos campos de concentração. Em 1936, foram realizados os Jogos Olímpicos em Berlim. O evento foi preparado com cuidado e grandiosidade pelos nazistas que queriam demonstrar para o mundo a sua grandiosidade. Diante da magnitude do evento, que já foi percebida desde a cerimônia de abertura, os nazistas apresentaram literalmente o regime e seus feitos ao mundo. O discurso inaugural de Hitler na abertura foi a primeira transmissão via satélite da história. Se não bastasse a grandiosidade da organização, o regime incentivou e valorizou a conquista da Alemanha durante as Olimpíadas, até mesmo para demonstrar a superioridade da raça ariana. No entanto, o norte-americano Jesse Owens, que era negro, conquistou 4 medalhas de ouro em provas de atletismo.
100 e 200 metros rasos, salto em distância e revezamento 4 por 100. O feito colocou por água abaixo a teoria da raça superior nazista. Ao final dos jogos, o sucesso alemão rendeu frutos que colocaram o país em primeiro lugar no quadro de medalhas. Foram 33 de ouro, 26 de prata e 30 de bronze. No total, 89 medalhas que foram bem superiores às 56 conquistadas, 24 de ouro, pelo segundo colocado, os Estados Unidos. Naturalmente, o regime nazista aproveitou-se do feito para associar o governo ao sucesso esportivo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.